Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 46, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Itens 1 ao 19. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença do Josimar e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pelo estudo de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para começarmos um estudo de aprendizado. Agradecemos pela comunhão, agradecemos por essa encarnação e pelo seu Evangelho em nossas vidas, que serve como nosso GPS, nosso guia de conduta, nossa meta. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos compreender o estudo, sermos compreendidos e, assim, ajudarmos quem necessita, quem vai nos ouvir e a nós também, para que esse estudo possa ficar gravado em nossos corações, em nossa memória, para que possamos progredir nessa encarnação. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Assim seja. Por que Jesus fala por parábolas? Qual o significado de candeia debaixo do alqueire? Qual o significado dessa afirmativa de Jesus? Não são os que gozam saúde que precisam de médico. E como aplicá-la em nossa vida? Pois é, né? Essa não pôr a candeia debaixo do alqueire, né? Isso, ela se refere à nossa luz, né? Nosso esclarecimento. Jesus se faz presente em cada um de nós, né? Em diversos momentos. Muitas vezes a gente, por reconhecer as nossas falhas, nós, às vezes, preferimos nos omitir, né, com medo de cometer algum erro, algum agafe. E eu acho que essa passagem ela fala exatamente disso, né? A gente não pôr a candeia debaixo do alqueire, né? A candeia é a luz, é aquilo que pode servir de orientação, né? Aquilo que traz a claridade, né? No escuro você não enxerga nada. Quando você acende uma chama, por mínima que seja, um palito de fósforo no meio de uma escuridão faz total diferença, né? Às vezes a gente acha que mas eu sou tão pequenino, né? Para servir de luz para alguém, mas sempre a gente serve de luz, sim, para quem precisa, né? Sempre há aqueles que podem se beneficiar com o pouco que nós temos. E nada é tão pouco que não possa ajudar ninguém. É, desculpa, Josimar. Pode falar. É, e a gente tem que lembrar que a nossa luz, ela vai ser exemplo para as pessoas, né? Se a gente desenvolve a nossa espiritualidade e a gente auxilia as pessoas, nós vamos ser exemplo e as pessoas também vão querer buscar isso. A gente só não pode querer ser fogos de artifício, né? Achar que a gente brilha demais, É, porque não somos. Nós somos só uma candeia mesmo. A candeia era uma espécie de lamparina antigamente, né? Naquela época era isso. Hoje em dia a gente pode até ser uma lâmpadazinha de LED. Então não vamos achar que Não é aquela que brilha, brilha igual consultório, não. É um pouquinho não, menos. não é um poste, né, que ilumina a rua. Calma, gente, calma. Estamos em evolução, num planeta de
rumo à regeneração ainda. E olha que ela pisca um bocado, viu, Michele? Acende, apaga. Exatamente. Então é isso. A gente não precisa achar que, eu vou esconder o que eu tenho de bom. Não, pelo contrário, a gente precisa brilhar sim, né? A gente precisa, até porque a nossa luz vai auxiliar outras pessoas. Sim. Ah, gente. Mas não pode se achar por isso. Até porque, senão a gente vai cair na última pergunta, né? Você São pode. os que gozam saúde que precisam de médicos. Exatamente, não são os que têm saúde que necessitam de médico, senão quem vai precisar de médico é a gente, né? E médico, nesse caso, é se espiritualizar. Então, Jesus, ele estava sempre com quem? Com as pessoas que necessitavam, com aqueles que estavam devastados, aqueles que. O grande exemplo disso é a Maria Madalena, né, gente? Quando Jesus acolheu Maria de Magdala, ela estava numa situação assim, no fundo do poço e cavando mais, né? Porque ela estava obsidiada, ela já tinha, é, já era estigmatizada pelas pessoas, ninguém queria ficar perto dela e ela não tinha mais vontade de viver. E Jesus veio e fez o quê? Ele curou a Maria de Magdala. A história dela é assim maravilhosa. E a gente tem notícias aí da espiritualidade que ela trabalha, né, com Maria, mãe de Jesus, nas colônias espirituais. Então, tem maior e melhor exemplo que esse, que Jesus ele veio para os doentes e que ele acolheu os doentes, né? O que ele falou para a mulher adúltera, vai e não peques mais. E o caminho dele era esse, né? Era a adúltera, era a prostituta, era, né, o sem fé, eram pessoas ali com históricos, né? Eu vou dar uma experiência pessoal minha, e não estava ensinando ninguém, eu estava aprendendo, né? Que foi de um colega meu, todo mundo se formou na mesma faculdade, na mesma sala. E aí, tem uma menina lá que se formou e que trabalha na mesma área que a gente, né? E tudo mais, só que ela é uma pessoa insuportável, né? Daquelas pessoas com muito dinheiro, a arrogância no talo, aquelas pessoas assim. E aí ela suporta a gente, uma vez que a gente está em classe de igualdade na formação, né? Então, eu preciso da sua ajuda, né? Sempre precisando de alguma coisinha ou outra, então tem a gente tem essa tolerância aí. Mas no grau financeiro, ela é muito anos-luz lá na frente. E aí, em uma oportunidade, o Alex falou assim: ela fez uma doação, né? E tudo mais. Aí eu falei assim. Deve ajudar, né, na evolução dela, uma doaçãozinha, né? Por mais que não vai doer no bolso, mas deve ajudar. Aí ele falou assim: não, eu queria que você fosse lá comigo para a gente poder pegar. Eu falei: não vou não, que ela é insuportável, ela é arrogante, ela é isso, ela é aquilo. Não aguenta. Aí ele pegou e falou assim: então, mas era com esses aí que Jesus andava, viu? Não era com os iguais de pensamento, não, porque se você andar com os iguais de pensamento, você vai ensinar quem? Com aqueles que precisam de ensinamento que você tem que andar perto e você tem que ensinar, né? Se você é tão melhor que ela, eu vou falando de evolução, né? Você deveria saber que a sua luz deveria clarear os caminhos, né? O seu exemplo deveria caminhar os caminhos. Eu quero dizer para vocês que eu aprendi muito nesse dia, mas eu não fui.
né? Porque somos humanos ainda, Mas, mas mas é isso que é o andar de Jesus. A Mia acabou de me falar um pouquinho antes da gente entrar, que ela falou assim, não é Leia. É que Jesus, além de tudo, ele veio com um grau de tolerância e paciência muito grande, né, Michele? E a gente tem muito para aprender, gente. E é sobre isso. Eu queria muito falar para vocês que eu superei isso daí quando ele me falou tudo, e eu fiz uma reflexão e fui uma pessoa boa, mas eu não fui, tá? Eu não fui. Você resolveu fazer a recuperação depois, né? Deixou para a segunda chamada, né? ela ficou para a segunda chamada. Foi. É. Pois é uma coisa. Isso faz anos que aconteceu, né? Mas, assim, é uma coisa que toda vez que a gente. Hoje eu acho que eu tenho mais maturidade. Hoje eu tenho mais maturidade para poder entender. Hoje eu entendo muitas coisas que eu olho para trás e falo, eu já ouvi isso em uma outra situação que eu não consegui passar para frente. Por exemplo, eu levei muitos anos para entender uma passagem que tinha lá, uma passagem do Chico, que falava assim, o Chico ia visitar os presidiários, né? E aí eles pediam cigarro. E aí Chico mandava comprar o cigarro no dia que ele ia visitar para ele levar o cigarro. E aí o pessoal falava assim, Chico, mas cigarro é um vício, né? A gente vai lá para evolução e tudo mais. E você vai levar o cigarro? E o Chico falava assim, ele me pediu o cigarro. Né? Que as pessoas falavam, por que você não leva um livro do Evangelho? Por que você não leva isso? E o Chico falava assim, eu vou levar o cigarro. E eu li e reli isso várias vezes, e aí, sem entender, né, aquele negócio de por que levar o cigarro, né? Eu sempre tive na minha cabeça assim, eu não tenho vício, eu não vou sustentar o vício de ninguém. E aí me deu um start, aquele negócio do amadurecimento, de você amadurecer, de que o meu irmão tá lá dentro, ele tá sofrendo. Ele não quer ler um livro do Evangelho, ele quer fumar. Aquele vício é um vício, vai fazer mal para ele, vai, mas na hora da dor dele, vai aliviar a dor dele. Quem sou eu para julgar o cigarro do cara que está fumando? Né? Aí a gente fala assim, eu tô na rua e passa, né, um morador de rua e me pede um dinheiro. Nossa, ele vai comprar uma pinga, né? Então, eu não vou dar o dinheiro porque ele vai comprar uma pinga. Eu vou lá e vou comprar um pão para ele. Ele te pediu pão? Ele não pediu pão. O pão pode saciar a fome dele, que a gente pode achar na nossa imensa. Como é que palavra que eu uso, Michele? Quando a gente acha que a gente sabe demais. Arrogância. Obrigada. Na nossa imensa arrogância, a gente pode olhar e falar assim: nossa, um prato de comida que vai fazer bem para ele. Ele te pediu um prato de comida? Não, ele está com as dores dele, que são dores da vida, né? Uma pessoa que está na rua, ele tem muita história para contar, ele tem muita coisa, muito sofrimento, ele tem coisa ruim que ele fez para as pessoas. Ele quer aplacar aquela dor dele. Quem é você na fila do pão para falar que esse cara não pode beber? Ou que você dá um prato de comida, mas você não dá R$ 1 para ele comprar o álcool dele? Você não é ninguém, né? Então, assim, tem hora que a gente é tão nas mínimas coisas, gente. E eu tô falando porque eu fui essa pessoa. A gente é tão, tão arrogante, né? De você achar que você sabe mais do que aquela pessoa que está te pedindo uma coisa que na sua cabeça não presta para ele, né? Se aquilo naquele momento é o que vai aplacar a dor dele, é o que vai aplacar o frio dele, é o que vai aplacar o sofrimento dele. Mas ele precisa acordar e saber que a vida dele não é problema nosso, a gente só está de passagem, a gente só vai passar. Né? Se você está preocupado com o bem-estar do seu irmão, não julga, não fica julgando. Você não vai poder parar e fazer terapia com ele. Você não tem condição de tirar ele dali e fazer o que quer que seja.
né? Ele vai tomar as decisões da vida dele, vai ter que arcar com as consequências da vida dele, mas eu levei muitos anos para entender por que que o Chico levava o cigarro para aqueles que estavam presos. Muitos anos. E aí, quando eu entendi, eu falei assim, caramba, como ele era maravilhoso, né? E é assim, é sobre isso. Não são os que gozam saúde que precisam de médico, não são para essas pessoas. Não são os iguais a nós, não são os que pensam iguais a nós, né? Não equivale dizer que a gente vai sair por aí, vai abraçar todo mundo e vai beijar todo mundo, né? Ainda não, mas a gente ainda vai chegar nesse nível aí de entender que Jesus é muito mais do que o correto, e amar os que amam Jesus é muito fácil, né? Muito difícil é você amar aqueles que não é que não amam, de não falar que não amam Jesus, é os que não seguem, né, o que Jesus ensinou. Então, assim, a gente olha e fala assim, ah lá, tá fazendo maldade, Jesus não ensinou isso, e pronto, e vira as costas e vai embora. Mas não, né? A gente tem que ser a candeia desse povo aí e engolir nossa arrogância de que é melhor e de saber mais e ai, deixa para lá porque você não sabe de nada. Não, gente, é esse daí. É esse daí que a gente tem que abraçar e que a gente tem que aprender e que a gente aprende muito, né? E se a gente tiver a humildade de ensinar, a gente também pode. Exato, virar o espelho para a gente, né? Olhar nossos defeitos, nossos vícios e, enfim, às vezes a gente não bebe, mas a gente gasta. Às vezes a gente Fala pra pode não caramba, beber, mas fala mal dos outros, é maledicente, é maldoso, né? Então é virar o espelho. é sobre isso. Mais alguma coisa, meninas? Ah, vocês são uma delícia. Então, obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Eu vou pedir para o nosso amigo Josimar fazer a nossa prece de encerramento. Josimar, posso fazer só um adendo aqui e pedir para você fazer a prece um pouquinho mais alto, que a gente está ouvindo bem baixinho, né, Mi? É verdade. Vou tentar melhorar aqui a posição do microfone. Então tá bom, obrigada. Então, vamos agradecer os nossos irmãos de luz, nossos anjos da guarda, ao Mestre Jesus, que nos deu permissão para estar nesse momento conversando sobre o Evangelho que ele nos deixou e as lições que ele nos ensinou. Agradecer também a toda a espiritualidade que nos acompanhou, seja nos orientando, assim como aqueles também que estão presentes nesse momento, se beneficiando por nossas reflexões, pelas palavras que os nossos amigos de luz colocam em nossa cabeça e em nossas bocas. Que nossa semana seja repleta de luz e paz. E que assim seja. Assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.